O capital humano é definitivamente uma variável que merece atenção quando nós falamos de crescimento econômico. Ela aparece numa gama de modelos, ela tem uma série de evidências que mostram a importância de capital humano no processo de crescimento econômico, da acumulação de capital humano. Claro que, como tudo na área, nada é garantido, nada é 100%, mas se há uma variável, né, para além do capital físico, da produtividade, que merece uma atenção especial, é o capital humano. E é isso que eu começo a fazer com esse vídeo. Nós vamos tratar de capital humano. A gente não tinha colocado ainda, a gente tinha falado ou comentado, mas agora está na hora de colocar no modelo o capital humano. Vamos começar, assim como da outra vez, com uma estrutura de modelo neoclássico, estilo solo, poupança exógena, que é a que está no Mankell, Homer e Weil, que é um texto clássico na área de crescimento econômico, um texto dos anos 90, e depois nós vamos discutir a parte empírica dele mais na frente do curso. Então, eu começo com ele, mas depois assim, eu dou o pulo do gato, colocando as questões das externalidades, e aí nós vamos apresentar o argumento de externalidades em cima de um artigo de 90 do Lucas, Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries, e depois sim eu apresento o modelo do artigo de 88, que é um modelo mais complexo, mais bem construído. Se der como eu estou planejando, vai ser um vídeo aqui para o modelo de solo com capital humano e o Why Doesn't Capital Flow, e o modelo do Lucas de 88 fica com vídeo só para ele. Então esse é o plano aqui para os nossos próximos vídeos. Então vamos lá. Mankell, Homer e Weil, 92, assim, uma contribuição para a abordagem empírica de crescimento econômico. Isso é mais ou menos assim o texto. Tem as referências para vocês. Isso é Contribution to the Empirical of Economic Growth. Eu acho que é esse o título. Eles apresentam uma versão do modelo de solo com capital humano, né? Então, eles apresentam o modelo, depois apresentam com capital humano. A função de produção, então, ela vai ter essa cara aí que vocês estão vendo. A Y é igual a K elevado a alfa, H elevado a beta, AL 1 menos alfa menos beta. Reparem que a função é homogênea de grau 1, mas agora nos três argumentos, né? Quando somos 3, dá 1. E H é o capital humano. Alfa maior do que 0, beta maior do que 0, alfa mais beta menor do que 1. E as outras letras, aquelas de costume, né? K é capital, A é a produtividade, L é trabalho, Y produto ou renda. A força de trabalho cresce a uma taxa eta, e a produtividade total dos fatores cresce a uma taxa G. Então, dado, né, bem estrutura de modelo neoclássico. O capital físico é acumulado de acordo com a regra que nós já conhecemos também. K ponto é igual a sigma KY menos delta K, velho, e ele está fazendo uma regra similar para o capital humano. O H ponto é sigma HY menos delta H. A depreciação do capital humano é um conceito mais complicado, mas a gente pode sempre pensar que parte do capital humano se deprecia. Esse delta aqui também é absolutamente questionável, mas também não é o fim do mundo. Seria muito difícil estimar o delta específico do capital humano. A poupança do capital humano, essa a gente pode imaginar, essa é mais fácil, o sigma H, né? Essa é tipicamente, vocês estão aqui na UNB fazendo um curso de mestrado, de doutorado, alguns, vocês poderiam estar trabalhando e obtendo renda. Então, vocês estão abrindo mão de renda para acumular capital humano. Isso é uma definição de poupança, né? Porque esse capital humano, há uma expectativa de que ele gere mais renda lá na frente. Então, essa seria a intuição, quer dizer, o tempo que você passa estudando, é o tempo que você passa se dedicando a acumular capital humano, você está abrindo mão. Claro, tem outras formas de acumular capital humano, por exemplo, aprendizado prático ali no trabalho, mas que vem assim, né? Vem de outras fontes, mas há sim um esforço de abrir mão de renda para obter renda futura, tentando acumular mais capital humano. Então, essa é mais fácil de pegar. Como eu digo, essa igualdade das taxas de depreciação, essa é mais fácil de vender, mas se disser que é diferente, também vai você lá estimar o que está acontecendo. O modelo é resolvido em unidades de trabalho efetivo. Eu tinha comentado isso lá no modelo de solo, nós não usamos essa estratégia, a gente usou uma mais explícita para ficar mais claro o que estava acontecendo. Mas aqui os autores usam essa que também é válida, né? Basicamente, em vez de dividir por L para ficar per capita, divide por AL e aí fica com uma unidade de trabalho efetivo no sentido que já está considerando o efeito da produtividade no trabalho.
Então, fazendo isso, a função de produção passa a ser dada por K elevado a alfa, a H beta, o Hzinho, né? Isso aqui, volto a dizer, é só dividir tudo isso aqui por esse AL, né? Então, AL, 1 vem menos 1 para cá, Yzinho, o alfa, né? Menos alfa divide K, aqui, ó. O 1 vem com menos 1 para cá, Yzinho. O menos alfa, AL, Kzinho, o menos beta, H sobre AL, Hzinho. Então, é daí que vem as variáveis. E agora não é per capita, quer dizer por unidade de trabalho efetivo, é isso que quer dizer a minúscula. As regras de movimento do capital físico e humano passa a ser dada por K ponto sobre AL é igual a sigma K Yzinho, é menos delta, calma. Aqui é Kzinho também, Hzinho, aqui foi typo meu, né? Porque você está dividindo tudo por AL, então o lado de cá tinha que ficar minúsculo também. Então, desculpem, aqui foi erro de digitação minha. Então, e aqui é H ponto. Essa aqui ficou horrível, depois eu vou tentar lembrar de corrigir. Aqui é o H ponto. Eu estou dividindo, eu vou até pular, divide essas duas equações por AL, e aqui fica o Yzinho, aqui o Kzinho e aqui o Hzinho, e os maiúsculos ficam divididos por AL. Bom, para escrever as regras de movimento em termos de trabalho eficiente, nota que Kzinho ponto é K ponto AL menos K AL ponto, não é? Quer dizer, a derivada do primeiro, do de cima, vezes o de baixo, que é AL, menos a derivada, menos o de cima, que é K, vezes a derivada do de baixo, que é AL, né? Sobre AL ao quadrado. Então, dá essa expressão aí, rearrumando os termos, aí a gente pode dar uma arrumadinha legal aqui nos termos. O que eu estou fazendo? K ponto AL menos K, que multiplica ponto AL, mais K, que multiplica A. Sim, aqui é a derivada dessa derivada de AL, esse ponto aqui pegando a L, né? Então, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do primeiro vezes o segundo. Tá certinho. Deixei passar o ponto, mas tá ok. Então, fica K ponto AL sobre AL ao quadrado, menos A ponto KL AL ao quadrado, L ponto KA sobre AL ao quadrado. Bom, isso aqui eu corto a L com a L, fica K ponto sobre a L. Aqui fica A ponto sobre A é G, a L morre com L, então eu tenho A ponto sobre A é G, o L morre com L, então fica G, K ponto, joia. L ponto sobre L é eta, K sobre a L é Kzinho ponto, A morre com A. Então, Kzinho ponto é igual a K ponto sobre a L menos GK menos GK ponto menos eta K ponto. Eu tenho, então, só substituir aqui, né? K ponto AL, agora eu tenho K ponto AL como Kzinho ponto mais GK ponto mais eta K ponto. Fazendo a substituição e corrigindo aqui, né? Então, temos isso aqui. Só substituindo e corrigindo que ali tinha que estar maiúsculo, eu tenho que Kzinho ponto é igual a sigma K y menos eta mais g mais delta K, é a regra de movimento do capital físico, né? Físico. Isso é tudo muito intuitivo, a diferença é que apareceu, eu não lembro se quando eu apresentei a primeira vez tinha eta, se não tinha, apareceu, e apareceu G que não tinha, né? Essas são as novidades. Quando eu fizer o K ponto agora, igual a zero, o estado estacionário vai ter que repor eta G delta e não apenas delta ou apenas delta delta, dependendo de como eu fiz lá. Seguindo o mesmo argumento, a mesma coisa, você vai obter a regra do capital humano como H ponto, Hzinho ponto é igual a sigma H Yzinho menos eta mais G mais delta H. Então, eu tenho aqui as regras de movimento dos dois estoques de capital físico e capital humano. Como alfa mais beta é menor do que 1, o modelo admite um único estado estacionário positivo que também será estável. Para encontrar esse estado estacionário, impõe a K ponto igual a K ponto igual a zero. Está todo mundo estacionado, então a derivada em relação ao tempo é zero. Aqui não tem mistério, né? O velho conceito, a gente está usando esse conceito de estado estacionário o tempo todo. Então vamos lá, né? Impondo a condição do estado estacionário, o que eu tenho é que sigma KY é igual a eta mais G mais delta KSS, ou seja, o investimento tem que repor o capital para o estado estacionário, compensando pelo aumento de L e de A, porque eu estou dividindo sobre a L, né? Então é trabalho eficiente, e compensando também pela depreciação. E o mesmo vale para o capital humano, sigma HY é igual a eta mais G mais delta HSS. Então, essas são as condições de estado estacionário do modelo.
Bom, dessas duas equações, juntando as duas equações, eu tenho que, só dividindo uma pela outra, né? Só dividindo uma pela outra, o y morre com y, sigma k, sigma h, isso morre com isso. Então, fica igual a KSS sobre HSS, multiplica, e aí eu tenho que sigma k sobre sigma h igual a KSS é igual a sigma k sobre sigma h, HSS. Então, eu tenho aqui a relação entre o estoque de capital físico e capital humano, que vale no estado estacionário, só no estado estacionário, porque eu impus estado estacionário para chegar aqui. Bom, se eu substituir na função de produção e na regra de movimento para H, nós temos a função de produção agora vai ficar com essa cara aqui, vai ficar com essa cara, né? Onde tinha KSS, eu vou botar sigma K sobre sigma H, HSS, então esse cara aqui, que é o elevado a alfa, né? Era KSS elevado a alfa, estou olhando para o estado estacionário, então tá certinho. Então a regra de movimento, né? Era sigma HY, tá aqui o Yzinho, é igual a eta mais G mais delta HSS. Então, sigma H, Y, e a Y da função de produção me dá esse cara aqui, né? Era KSS alfa, HSS beta. Eu botei assim, porque agora eu tenho a equação toda em HSS e com isso eu encontro o HSS. É só fazer umas continhas, eu fiz aqui para vocês, é só arrumar os termos direitinho. Aqui o sigma H minúsculo é o sigma H maiúsculo, aqui é problema de typo, né? A gente não tem sigma H minúsculo e maiúsculo, sigma é uma taxa, então é a mesma. Então vai ficar 1 menos alfa, vai ficar aqui o sigma K elevado a alfa, o HSS alfa aqui e beta aqui, igual a esse termo. Resolvendo, eu tenho que sigma a K elevado a alfa, sigma H 1 menos alfa, N mais G mais delta, sobre 1 menos alfa menos beta, é o estoque de capital humano no estado estacionário. Repara que esse estoque de capital humano, ele aumenta com tanto sigma K quanto sigma H. Os dois aumentam e cada um ponderado pelo que entra na função de produção. Né? Repare. Substituindo sigma HSS, né, por sigma KSS, que nós já encontramos, e repetindo os passos acima, então se você quiser só substituindo aqui e fazendo a conta, o KSS é igual a sigma K a 1 menos beta, sigma H beta, né? Então agora ficou com beta, a 1 sobre 1 menos alfa menos beta, N mais G mais delta, né? Então, eu falei aqui, mas o H ele está desculpa, deixa eu ver na equação, que agora eu me atrapalhei um pouco. Cadê minha função de produção? O H ele está a beta, então não tem nada a ver com a participação dele. Eu me atrapalhei aqui rapidinho. Então, então aqui fica H1 menos alfa e alfa, mas esqueçam a parte lá que eu falei da participação. Normalmente tem esses resultados. Mas então aqui KSS, sigma K1 menos beta, sigma H beta, N mais G mais delta sobre 1 menos alfa menos beta. Então está aqui a expressão para o capital no estado estacionário. Bom, então impondo valores de estado estacionário na função de produção, então agora eu vou gerar a função de produção, a função de produção fica com essa cara aqui. Estou pegando o HSS elevando a alfa, estou pegando o KSS elevando a beta, né? Estou fazendo Era isso mesmo, cara? Agora quem está assustado sou eu. Calma, eu devia ter marcado minha função de produção mais claro. Deixa eu voltar. Está aqui a função de produção. O K elevado a alfa e o H elevado a beta. É isso que tem que ser. Deixa eu ver se está certinho, porque agora eu me invoquei. O K, esse é o K, é isso mesmo. Esse é o K, está certinho. E o outro é o beta. E o outro é o H que fica elevado a beta. Então está certinho, essa é a minha função de produção no estado estacionário. No estado estacionário, a função de produção obedece isso. Ela pode ser escrita como, aqui é só dando uma arrumada nos termos, né? O 1 eta mais G mais delta, ele aparece nos dois termos, então tá ok. O sigma K, ele fica aqui, então, ele aparece aqui, então aqui é alfa 1 menos beta, ele aparece aqui com beta alfa, quando eu ajusto, fica só o termo alfa, porque está elevado, né? Então aqui vai ser alfa, menos alfa beta, mais alfa beta, fica só o alfa. E a mesma coisa para o sigma H, e agora sim, né? Eu botei o carro na frente dos bois, agora sim,
cada taxa de poupança contribui com para o produto com que contribui o fator. Então, K é elevado a alfa, aqui o sigma K fica elevado a alfa, o H é elevado a beta, e aqui o sigma H é elevado a beta. Eu só me antecipei aqui, fui com muita sede ao pote. Então, agora eu estava pensando que eu estava ficando maluco, porque eu sabia que isso ia aparecer, eu que me antecipei. Então, nós temos agora a expressão do produto no estado estacionário, como dependendo das duas taxas de poupança, sigma K e sigma H. Bom, que a equação 39 mostra que tanto a taxa de investimento em capital físico, sigma K, quanto a taxa de investimento, entre aspas, porque não é uma taxa tão, você vai nas contas nacionais e pega, como a do sigma H. Você não pode fazer isso. Então, elas elevam o produto no estado estacionário. E o peso relativo de cada uma delas é alfa e beta, como não podia, quer dizer, depende de alfa e beta, né? Porque tem 1 sobre 1 menos alfa menos beta, também estava lá no H, né? no L, então tinha que vir para cá. Então, você vê que tem uma lógica aí. Bom, o que é que Mann, o Homer e o Weil vão fazer? Eles vão estimar valores de alfa e beta e encontram valores próximos e significativos. Então, eles fazem estimativas para isso. Na amostra mais completa, o valor estimado de alfa foi 0,31 e para beta 0,28. Para o CDE, os valores encontrados foram 0,14 para alfa e 0,37 para beta, o que sugere que o capital humano é mais relevante para o nível de renda dos países ricos do que nos países emergentes, o que faz um certo sentido, né? Faz um certo sentido, porque de repente você tem uma trajetória onde você pega Brasil ali do pós-guerra, né? Pós-segunda guerra. Você tem um crescimento muito forte no Brasil, é inegável. O Brasil depende um pouco de base de dados, de ajustes e tal, mas ele vai estar entre os 5, 6 países que mais cresceram do mundo entre 1950 e 1980. É fato isso. De novo, vai mudando, tem o Japão está lá em primeiro, aí aparece um outro, mas ele está na turma lá de cima. E não foi capital humano, porque a gente nunca fez um esforço muito forte de capital humano, né? Agora, talvez o capital humano vai ficando importante quando você vai chegando no nível de renda mais alto, que de fato exige o uso de tecnologias que demandem esse capital humano, ou que de fato exijam instituições que são compatíveis com o capital humano mais alto. Talvez isso faça com que o capital humano vá ficando mais importante à medida que se cresce. Então, se você sai de um ponto muito baixo, muito pobrezinho, para um ponto médio, trajetória do Brasil, o capital humano talvez não seja a coisa mais importante. Pode ser um pouco o caso da China. A China é um caso mais interessante porque eles têm um crescimento muito forte, mas eles também têm uma melhora de capital humano muito significativa, pelo menos conforme medida por esses padrões. Mas a intuição de que à medida que o país vai ficando rico, o capital humano vai passando a ganhar importância, ela me parece bem razoável. Assim, é uma coisa que para mim faz sentido. Entendeu? Quer dizer, se é um país muito, muito pobre, você vai jogar no salário, você bota o salário lá embaixo, os caras vão trabalhar lá numa manufatura muito simples, e as coisas funcionam. Quer dizer, você não está demandando dinheiro, você está demandando cara que fica ali na linha de montagem, exercendo tarefas repetitivas e simples. À medida que você vai ganhando renda, você começa a ter que ter engenheiro, começa a ter que ter programador, e aí o capital humano vai dando as caras. Então, é um resultado que eu acho bacana. É um resultado que eu acho bacana. Bom, quando o crescimento do produto por unidade de trabalho efetivo é zero, né, quer dizer que é o estado estacionário, então aqueles Yzinhos, o Yzinho está em zero, o produto per capita, né, ele cresce a mesma taxa que a produtividade. Por que isso? Olha, o produto por unidade de eficiência é Y dividido por A sobre L. O produto per capita é Y sobre L, aqui por trabalhador, né? Mas se você fizer L igual a N, per capita, e aqui a gente já conversou sobre isso em outros vídeos. Logo, o produto per capita é A vezes a Yzinho. É A vezes Yzinho. Se Yzinho está parado, ele vai crescer a mesma taxa que A, que é G, que é a taxa de crescimento da produtividade. Então, tanto o esforço para acumular capital humano quanto o esforço para acumular capital físico não determinam a taxa de crescimento no caminho equilibrado. Não devia ser surpresa, isso é uma característica de modelo neoclássico. E esse modelo é o modelo de Soro, é o modelo neoclássico. É aquele beta entre 0 e 1 que está amarrando isso. Onde tem rendimento decrescente, a acumulação sozinha não consegue gerar crescimento ad eterno. O rendimento decrescente vai derrubar em algum momento, quer dizer, pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos, mas esse também já é um resultado que não é mais surpresa para a gente. A gente já discutiu muito isso ali nos primeiros vídeos, nas primeiras conversas, então não deve ser surpresa.
É como eu digo, o resultado pode ser frustrante para alguns, assim, puxa, eu queria que o capital humano levasse sozinho, mas é absolutamente consistente com a lógica de rendimentos decrescentes. Então, aqui isso é rápido, foi só para colocar, depois nós vamos voltar a esse artigo mais na frente, vamos explorar melhor o artigo. Eu acho que ele é um artigo muito bacana, ele tem umas sacadas muito boas, o timaço de primeira, né, Monkey, Homer e Weil, e um jornal de primeira também, que é JE. Claro, mas é um artigo dos anos 90, né? Não é um artigo. Se você fizer isso, se você nunca tivesse sido escrito, você escrevesse ele agora, você dificilmente publicaria, porque no QJE, você publicaria em algum lugar, mas não no QJE, é um artigo de regressão, ficar fazendo regressão e tal. Então, é uma regressão bem simples, cross-section, com 3 amostras de países, mas na época ele puxou muito o assunto, ele fez uma formalização bacana, compatibilizando com o modelo neoclássico. A gente discute outros temas que nós vamos discutir lá. Então, mais o ponto importante aqui é mostrar como é que você joga capital humano no modelo de solo. E uma das maneiras é essa, explicitando na função de produção. Há quem faça também ele junto com L. Né? Então, no lugar você bota o H ali como se fosse junto do L, ou então um HL. Tem várias maneiras de especificar, mas essa é uma bem interessante e ela rende um bom caldo, como se diz. Quando a gente falar de contabilidade do desenvolvimento, na unidade, primeiro tópico da unidade empírica, a gente volta a falar também como sobre botar capital na função de produção. E agora, nos próximos vídeos, lá com o Lucas também, nós vamos entrar nessa discussão. Então, aqui é uma maneira de botar e chegar nos resultados conhecidos, só que agora é explicitando capital humano. Vamos lá. Talvez o capital humano tenha mais a dar do que o modelo que nós vimos agora sugere. Talvez. Talvez ele tenha mais coisas para acrescentar no processo do que sugere esse modelo. Né? O modelo neoclássico ele é sempre muito cruel com qualquer coisa que você colocar, qualquer fator que você colocar, porque ele vai botar rendimentos decrescentes e vai puxar o freio. Né? Isso tem que estar muito claro para vocês. Isso tem que estar muito claro. Então, para o modelo neoclássico, o que importa mesmo é o A. O resto, o que está o resto, você dá uma arrumada. Então, o resto vai ter freio. O A é que acaba sendo interessante. Lucas explora a ideia da externalidade associada ao capital humano. E aí a questão o capital humano ele não é bom só para quem acumula o capital humano. Se você trabalha num ambiente de alto capital humano, você rende mais. Isso é um fator externo, porque você não internaliza esse efeito positivo que o teu capital humano está fazendo no teu colega. E eu acho que assim, todo mundo, mesmo que você não tenha trabalhado assim, numa empresa, ou mesmo no governo, no órgão de governo, assim, sua experiência é só como aluno em faculdade, aí você vai fazer vai estudar em grupo. Se todo mundo ali está tinindo, a coisa rende muito mais. A coisa rende muito mais do que você chegar lá e ter um cara perdido. Se você trabalhou numa empresa ou num órgão de governo, ou seja lá onde for, você sabe disso. Né? É muito melhor quando você chega no ambiente e as pessoas sabem o que estão fazendo. Está todo mundo lá funcionando direitinho. Daí você rende muito mais. E essa é a ideia de externalidade associada a capital humano. E essa é a ideia que nós vamos explorar agora. São 2 artigos que nós vamos conversar, todos 2 do Lucas, e todos 2 girando em torno disso. O primeiro é o de 1990, Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries, e Lucas vai fazer a seguinte pergunta: por que o capital não sai dos países ricos para os países pobres? Afinal de contas, nós trabalhamos com rendimento decrescente. Se um país rico, ele tem muito capital, inclusive capital trabalho, né? É alto. Então, em tese, a renda do capital, o preço que você paga para usar o capital, né, o rental price, a taxa de juros, vamos pensar assim, a taxa de juros real tem que ser mais alta nesses países pobres, que vai atrair o capital dos ricos. Então, nos Estados Unidos já tem muito capital, inclusive ponderando por L, né, não é K sobre L, tem muito. Ora, então, em outros países que tenha pouco capital e muito trabalho, K sobre L baixinho, o que eu esperaria era que a rentabilidade nesse outro país fosse tão maior que nos Estados Unidos, que puxasse o capital dos Estados Unidos para lá, e aí o capital teria um fluxo natural dos países ricos para os países pobres. Mas isso não acontece, isso não é uma coisa que a gente veja com tanta clareza.
Então, a presença de rendimento decrescente devia fazer com que a remuneração do capital fosse muito mais alta em países pobres, o que deveria atrair investimento para esses países. Bom, pensa assim, vamos botar na nossa função de produção. Pega uma função de produção AK elevado a beta. Né? É o tipo de função de produção que a gente vem trabalhando de modelo neoclássico. A remuneração do capital é só de derivar em relação a K, é beta a K beta menos 1. De forma que, em função do produto por trabalhador, vai ficar R beta A1 sobre beta, Y beta menos 1 sobre B. É só escrever isso em forma de botar um Y e L, né? E aí você lembra o quê? Do Yzinho. Você pega aqui K igual a A elevado a 1 menos beta vezes Yzinho elevado a 1 menos beta. Olha daqui você vê. Ó. K igual a elevado a 1 menos beta, Y 1 menos beta. Aí você pega isso daqui, bota aqui, vai ficar A elevado a 1 menos beta, beta menos 1 sobre beta. Então é só essa transformação que nós estamos fazendo. Supondo que os países são diferentes apenas por conta da adotação de fatores, ou seja, só o que torna esses países diferentes é a adotação de fatores, ou seja, RJ é igual a beta, A1 sobre beta, beta menos 1 sobre beta, YJ, só isso. A razão entre a remuneração do capital nos dois países qualquer vai ser dada por esse termo aqui, onde a RI e RJ. Então a diferença porque eu estou supondo que os países são diferentes só na adotação de capital e trabalho, no resto eles são iguais. Mas o país pode usar tecnologia diferente, ele pode ter beta diferente. Pode, mas aí você vai ter que contar a sua história de por que beta é diferente e assim por diante, né? Sempre assim que funciona. Então vai ficar RI sobre RJ é igual a YJ sobre YI, 1 menos beta sobre beta, onde eu virei só porque beta menos 1 é negativo, né? Beta entre 0 e 1 é sempre melhor trabalhar com número positivo, é mais fácil de acompanhar. Então, RI sobre RJ é igual a YJ sobre YI, elevado a 1 menos beta sobre beta. Usando beta igual a 0,4, que é um valor bom para o resto do mundo, para o mundo, quem tiver interessado nessa discussão, eu recomendo fortemente, o resto do mundo, desculpa, para o mundo, se você quiser um beta para vários países, e 0,4 é um bom valor, e quem estiver interessado nessa discussão, a referência aí é o Douglas Golin, no JPE, salvo engano é 2002, né? Getting Income Shares Right. Então, pegando a renda dos fatores de forma certa, né? A participação dos fatores na renda de forma certa. Então, está no JPE, um belíssimo jornal, Journal of Political Economy, e lá vocês vão ver bons argumentos de 0,4, é um bom número para usar nesse tipo de estudo. Então, ele usa 0,4 e considera dados para os Estados Unidos e para a Índia. Né? Os Estados Unidos com muito capital em relação ao trabalho e a Índia, ao contrário, com muito trabalho em relação ao capital. E aí, substituindo isso, quer dizer, basicamente bota 0,4 aqui no lugar do beta, pega a relação capital-trabalho na Índia e nos Estados Unidos e substitui naquela função. E aí ele conclui que a remuneração do capital na Índia deveria ser 58 vezes maior que a remuneração do capital nos Estados Unidos. Você não ouviu errado, não. Hoje é domingo, então está meio... Às vezes, dei aquela pisada de bola ali, mas você não ouviu errado, não. A taxa de juros nos Estados Unidos, a remuneração do capital na Índia deveria ser 58 vezes maior do que a remuneração do capital nos Estados Unidos. Com tamanha diferença, fica muito difícil justificar que o capital americano não esteja migrando para a Índia por conta de fricções, custo de transações ou outras imperfeições de mercado ou coisa do tipo. Quer dizer, você está falando o seguinte, cara, você pode ganhar uma taxa 58 vezes maior se você for para a Índia. E você não vai. Mas é porque tem umas dificuldades de aprender sistema legal e tal. Não, pera lá. A gente está falando de uma taxa de 58 vezes, meu amigo. Mas nem língua é barreira, né? No caso da Índia. Então, por que não ir? Por que não tirar o capital e investir na Índia? O Lucas acha que essas explicações pontuais que se dão não são boas. Então, ele vai procurar outra. Só um comentário. Alguns outros autores, por exemplo, Parente e Prescott, eles recuperam a partir daqui, mais ou menos daqui, só que eles vão fazer a diferença em A também. Tá? Então aí a história muda, só para, sei lá, puxando aqui a sardinha para a minha turma. Eles vão botar a diferença em A e vão dizer, pera lá, o A igual não é verdade, não dá para... O A da Índia é diferente do A dos Estados Unidos, e aí eles vão para a questão de legislação e concorrência para explicar a diferença nos As, ok?
Então, mas aqui seguindo o raciocínio do Lucas, né, isso aqui foi só um parênteses, esqueçam, não esquece, mas por enquanto não vamos pensar nisso, vamos pensar apenas que se você considerar o A igual e que são fricções ou imperfeições que impedem o movimento, fica muito irrealista. Bom, então o Lucas vai dar um passo adiante agora dizendo o seguinte: olha, a produtividade do trabalhador nos Estados Unidos é maior que na Índia, que ele está olhando a produtividade do trabalho. O A ele pode ser visto como produtividade do trabalho, aquele AL, ou ele pode ser visto como produtividade total dos fatores. Numa função Cobb-Douglas, mesmo que você bote o A como AL, ele acaba sendo a produtividade total dos fatores, porque ela é neutra, eu acho que é no sentido de Hicks que fala, mas ou seja, você pega o A, fica A elevado a 1 menos alfa, K alfa, L1 menos alfa, transformar em B, que você vê que dá a mesma coisa que nós já fizemos lá atrás. Então, mas em outras funções isso não necessariamente é verdade. Então ele vai dizer o seguinte: olha, o trabalhador dos Estados Unidos é mais produtivo que na Índia, e ele vai usar as estimativas disponíveis na época. Ele argumenta que em um mesmo período o trabalhador médio americano produz 5 vezes mais que o da Índia, né, o indiano. Então, o que está acontecendo aqui? Né, quer dizer, então, em termos de modelo, na realidade você não pode botar 1 a 1 o trabalhador dos Estados Unidos e da Índia, porque numa hora de trabalho, o trabalhador médio americano, como ele produz 5 vezes mais, ele deveria contar como 5, enquanto o da Índia como 1. Então, em termos de função de produção, equivale a supor que A é diferente, mas aqui muito com essa ideia de produtividade do trabalho, entre os países, e no lugar de usar produto por trabalhador, usar produto por trabalho efetivo. Então, vai ficar assim a função. Agora, pense em unidades por trabalhador. Se você botar por produto efetivo, né, aqui foi o que nós fizemos, o produto efetivo ficaria assim, K elevado a beta, a barra L, como eu disse, focando muito no trabalho. Pode ser escrita como a K-til elevado a beta. Então, eu vou botar um tiozinho em cima, só para a gente lembrar que tiozinho é unidades por trabalho efetivo, enquanto o minúsculo é o por trabalhador. Então, agora ficou assim a função. Se você definir a barra como A elevado a 1 menos beta, como eu disse, dá no mesmo, mas em termos de leitura, a produtividade do trabalho geralmente é diferente da PTF. O Prescott e o Parente, que eu citei, eles estão olhando para a PTF, aqui o Lucas está olhando pensando em produtividade do trabalho. Tá certo? O ponto do Parente Prescott aqui. Dificilmente Capital explica essa diferença toda de renda entre os vários países. Nós vamos voltar para isso quando falar de contabilidade de desenvolvimento. Então vamos lá. Dessa forma, com A ajustado para cada país, a razão entre remuneração do capital passa a ser dada pela razão do produto por unidade de trabalho efetivo elevada a 1 menos beta sobre beta. Isso nem é uma novidade, né? Ficou igual a função, a única coisa é que agora, em vez de ser YJ e YI, vai ser YTILJ e YTILI. Então é isso que vai acontecer. É só isso que vai acontecer, elevado a 1 menos beta sobre beta. Com esse ajuste, então fazendo esse ajuste do 5, Lucas encontra que a remuneração do capital na Índia deveria ser 5 vezes maior que nos Estados Unidos. Melhorou muito. Era 58, sem ajuste nenhum. Ajustando pela produtividade do trabalho, caiu para 5. Você vê que a produtividade conta muita história, ainda nesse argumento do Lucas, que ele está olhando mais para a questão do capital humano. Mas já saiu de 58 para 5. Cara. É uma coisa impressionante. Mas ainda assim, Lucas diz é muito alto. É muito alto. Está falando de 5 vezes mais. 5 vezes mais. Vamos para lá. Bom, e aí ele considera, né, dá o terceiro passo, que é considerar as externalidades associadas ao capital humano. Então, começou só com o modelão bem basicão mesmo, depois botou o A, que ele botou como diferente, nesse sentido mais de focando no capital trabalho. Agora ele colocou esse termo de externalidade numa função que é assim, AK beta HA elevado a gama, onde o minúsculo agora é o trabalho efetivo. Eu tirei os tiozinhos porque é muito chato ficar botando aqueles tiozinhos, eu me esqueço. É chato, ainda mais que eu faço isso em aula, ficar escrevendo tiozinho fica mais chato ainda. Então deixa o Y ser o produto do trabalho efetivo. Eu só derrubei o tiozinho, mas agora não tem mais trabalho por trabalhador, tudo trabalho efetivo. K é o capital por trabalho efetivo, HA é o nível médio de capital humano da economia e gama maior ou igual a 0 é um parâmetro associado às externalidades. Se gama for 0, o modelo volta ao caso sem externalidades, né? Então é só uma ampliação do modelo.
Com essa função de produção, a remuneração do capital, vamos lá derivar, beta AK beta menos 1, beta AK beta menos 1, HA gama, e aí você resolve daquele mesmo jeito para deixar tudo em função de Y e HA. Então, ficou aí em termos de Y e HA, esse é o mesmo tipo de conta que nós fizemos lá atrás. Lucas estima que gama tem um valor de 0,36, né? Ele usa dados. Para isso, então, ele estima 0,36, ou seja, um aumento de 10% na média de capital humano leva a um aumento de 3,6% na produtividade do trabalhador individual. Então, gama é positivo, igual a 0,36. 36. Temos aqui o parâmetrozinho para o gama. A gente já tinha o beta, as coisas estão andando. Com a introdução desse argumento de externalidade, a razão entre a remuneração de capital na Índia e nos Estados Unidos cai para 4%. Opa! Ou seja, o R da Índia é igual a 1,04 R dos Estados Unidos. E aí Lucas diz, não, pera lá, agora, né, eu comecei com 58, caí para 5, fui para 1,04. Esse 0,4 eu entendo que tem a ver com custos de fricção, imperfeições de mercado, outras dificuldades que acabam facilitando investir nos Estados Unidos. Então você chega para o cara e diz, você quer investir nos Estados Unidos ou na Índia? Diz, quanto é que eu ganho? Bom, se você investir na Índia, você ganha 58 vezes mais. Eu vou para a Índia. Eu vou para a Índia. Eu não quero nem saber se vai ter diferenças legais que eu vou ter que aprender, se lá tem imperfeições e tal, porque 58 é muita coisa. 2, 5 vezes mais. Continuo indo para a Índia. Eu vou para a Índia, 5 vezes também, já é muita coisa. A Índia tem uma certa estabilidade, não estou falando aqui de um país daqueles que tem revolução e derruba tudo. Então eu vou para lá 5 vezes. Agora, quando você considera as externalidades, aí é 1,04. E aí, não, aí eu não vou. Eu prefiro ficar nos Estados Unidos, porque aqui eu tenho toda a segurança jurídica dos Estados Unidos, tem menos volatilidade na economia como um todo. Então, esse argumento, eu gosto desse artigo, e eu recomendo que vocês leiam o artigo, porque a maneira que Lucas desenvolve o argumento... Ler artigo do Lucas é sempre bom, porque o Lucas ele sempre vai além, né? Ele sempre contribui, ele sempre abre uma opção de coisa nos artigos dele. Você não é à toa que ele é o cara, né? Então, assim, vale a pena ler o artigo. Enfim, tem uma provocação aqui. Esse artigo foi publicado na American Economic Review, né? E as pessoas dizem que foi só porque foi o Lucas, não sei se é verdade. Mas naquela edição de maio, não é na edição de maio, que é aquela dos anais do encontro deles lá da American Economic Association. Mas assim, dizem que esse argumento fica bonitinho assim com os Estados Unidos e Índia. Se fizer com outros países, não dá certo. Eu ouço a história, mas eu nunca tive curiosidade de pegar a roteiro e fazer com um monte de país. Quem quiser fazer é um exercício bacana, né? Vai ter que ver só as estimativas aí, a externalidade, como é que atualiza, mas mas, de toda forma, independente assim, se tem esse problema empírico, o forte aqui não é o empírico, a parte empírica é bem simplesinha. Né? O que forte aqui é o argumento, é a ideia de que, ao considerar externalidades de capital humano, você pode explicar um bocado do capital não flutuar de um país para os outros e mostrar que a importância da externalidade de capital humano. Se você parar para pensar, isso vai muito longe. Nós já vimos que quando a gente pega uma estrutura de modelo neoclássico e bota externalidade, nós já fizemos isso antes. Nós já fizemos outras vezes isso. Vira AK. Aliás, o primeiro AK que nós mostramos foi esse, era aquele do Frankel, que nada mais era do que o modelo onde as firmas todas tinham função de rendimento decrescente, quer dizer, era um mundo todo neoclássico, e aí nós jogamos uma externalidade. E o modelo podia virar AK, né? Quer dizer, ele podia também não virar, a gente viu lá os dois casos. Depois nós fomos no barro, e jogamos o governo, e também vimos que aquele efeito do governo, que as pessoas não conseguem internalizar nas suas decisões, uma espécie de externalidade, acabou também nos jogando num AK. E o modelo AK, também nós já discutimos isso, ele permite que a acumulação de capital leve a crescimento, quer dizer, ele tem essa característica. Bom, juntando essa ideia de externalidade de capital humano, e essa sacada aqui, modelo com cara de neoclássico, quando você bota uma externalidade, você acaba gerando uma dinâmica diferente,
é que vai ser construído o modelo do próximo vídeo, que segue nessa ideia. Ele é anterior, ele é de 88, esse aqui foi de 90. Agora, insisto, o de 88 é um Journal of Monetary Economics, um belo jornal, e essa aí é a edição regular e tal. Esse aqui não, esse aqui é curtinho, típica lá das edições de maio. O legal é que vocês leem os dois, óbvio, volto a dizer, Educa sempre vale a pena, assim, boa parte daqueles trechos que eu botei sobre crescimento econômico lá na primeira aula de apresentação, lá no comecinho, foram tirados do de 88 do Lucas, mas agora vamos desenvolver esse modelo. Talvez seja um modelo mais cansativo desse curso, um modelo mais suado do curso, é por isso que eu não nem pensar em começar nesse vídeo, né? Quer dizer, eu fiquei com 40 minutos, eu estava achando que ia dar 40 e pouco, cheguei perto. Então, no próximo vídeo, nós vamos discutir esse modelo. Esse é um modelo de otimização, com capital físico e capital humano, e vamos ver o que acontece. Agradeço a atenção de vocês. Até o próximo vídeo, discutindo mais sobre capital humano.